Saber Direito desta semana, Jamil Hassan apresenta um curso de Direito Civil. O professor aborda questões de casamento e sucessão. No ar, aula 5. Olá, pessoal. Meu nome é Jamil Hassan. Estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça e vamos continuar o tema que estávamos tratando de direito civil, que é casamento. Casamento e o desenrolar do tema, as consequências para os demais ramos, para as demais atividades da nossa família. No bloco anterior, começamos falando sobre o bem de família e agora nós vamos continuar. Vou dar uma pequena recapitulada e já entramos no tema de novo. Perfeito? Bem de família. Imóvel próprio que serve de moradia para a pessoa e sua família. E aí vem aquela discussão do que seria o núcleo familiar para que eu possa identificar o seu bem. Isso já foi pacificado, cimentado, pavimentado, não se discute o assunto. Se você tem imóvel próprio e o ocupa como moradia, não importa se sozinho, com cônjuge, com filhos ou ascendente, não importa. É seu bem de família. Perfeito? Eu não preciso de um núcleo familiar. Porque se nós formos seguir à risca o que diz o Código Civil, nós ficaríamos quase sem família. O Código Civil diz que o casamento é a união de homem e mulher para constituir família. Logo, o casamento não é família, precisaria ter filhos. E se o casal for estéril? Não teria família, não teria proteção do bem de família. Então, essa questão já foi superada, como havíamos comentado. Como que eu caracterizo o bem de família? Primeira hipótese. Eu vou até o registro de imóveis e declaro qual é o bem de família. E vai constar na matrícula do imóvel. O bem de família de Jamil é o bem tal. Perfeito? Então, a primeira hipótese é a declaração. Eu vou até o registro de imóveis e declaro qual é o meu bem de família. E o que é mais interessante é que este bem de família pode ser até um imóvel comercial. Não importa. Eu só posso declarar um como sendo bem de família. Você fica livre para escolher. Mas vamos imaginar que eu não declarei qual é o bem de família. Então, por presunção, será aquele que você está ocupando. Se você tiver vários imóveis, aquele que você ocupa é o bem de família. Vamos para outra situação. Você tem vários imóveis e mora de aluguel, diz a lei. O bem de família, então, será o de menor valor. Mas você continuará tendo o bem de família, que é o seu teto, o seu lar. E o bem de família tem algumas características peculiares. Quais são os benefícios do bem de família? O Código Civil e a Lei 8.009 de 90 diz que o bem de família é absolutamente impenhorável, mas também ele é inalienável. Vamos entender. Eu, Jamil, estou cheio de dívida no banco. O banco quer penhorar tudo que eu tenho. Este tudo vai esbarrar no bem de família. Ele leva tudo menos o bem de família. Esse ele não põe a mão, porque ele é absolutamente impenhorável. Não se põe a mão nele. Só que toda regra possui exceção. Daqui a pouco eu vou passar as exceções de penhorabilidade. Mas a regra é que não se penhora. Não tem como penhorar. Segunda situação, a lei diz que o bem de família ele é inalienável. Quer dizer, eu não posso vendê-lo. E aqui aparece um problema. Se eu fui até o cartório e declarei que aquele bem X é bem de família, eu não consigo vender mesmo. Não tem como aliená-lo. Eu posso colocar a placa de vende-se, ele será vendido, mas na hora de outorgar a escritura, não se outorga, porque ele está com a proteção do bem de família. Eu tenho que cancelar primeiro essa proteção do bem de família para depois aliená-lo. Vamos ver outra situação interessante. Não declarei o bem de família, mas por presunção é aquele que eu moro. Coloquei à venda, logo estou declarando que ele não é o meu bem de família. Você não deveria ter posto à venda, você não pode aliená-lo, porque ele é o seu porto seguro, é o bem que te dá segurança. Se você aliená-lo, você está declarando que não precisa daquela segurança, você perde a proteção do bem de família sobre aquele bem, sobre aquele que você alienou.
Se por presunção era o seu bem de família, deixa de ser. Perfeito? Então, o bem de família é absolutamente impenhorável e inalienável. Se tiver a cláusula, não aliena mesmo. Se não tiver a cláusula, você não deve aliená-lo, porque por presunção é aquele que você ocupa, já vimos agora há pouco. Vamos imaginar que eu gravei o imóvel com a cláusula de bem de família. Ela é perpétua? Não. Ela perdurará enquanto eu estiver vivo. Então, eu comprei esse imóvel com a minha esposa. Regime de comunhão parcial de bens, nós compramos o imóvel e declaramos que ele é bem de família. Eu morri e ela continua sozinha no imóvel. Diz a lei, ainda será bem de família para ela. Ah, nós dois morremos. Tudo bem. Deixa de ser bem de família para os herdeiros. Não é possível herdar a cláusula de bem de família. Né? O imóvel continua sendo bem de família para o sobrevivente. Ele morreu, os herdeiros não levam a cláusula. Acaba a proteção do bem de família. Salvo se nele residir um incapaz. Então, papai e mamãe morreram, mas dentro do imóvel reside um incapaz. Seja incapaz menor de idade, seja incapaz por um outro problema. Maior de idade por outro problema. Se morar um incapaz, para ele também continuará sendo bem de família. É a única hipótese em que se herda bem de família. Se existir incapaz morando no imóvel. Papai morre, mamãe morre e existe o incapaz. Este incapaz herda a cláusula bem de família. Para ele será bem de família também. Agora outra situação. Papai morre, mamãe morre, todos são plenamente capazes. Acabou a proteção do bem de família, os credores podem penhorar. É assim que funciona. Tá? Então ele é absolutamente impenhorável e inalienável. Se tiver a cláusula, não consigo vender. Se não tiver a cláusula e eu tentar vender, eu estarei declarando que ele não é meu bem de família. Vamos para uma outra situação. Eu tenho um imóvel, meu bem de família, vale 10 milhões de reais. Eu estou cancelando esta cláusula de proteção porque eu quero vendê-lo e comprar um imóvel de menor valor. Perfeito? Cancelei a cláusula, vendi o imóvel, comprei um outro de menor valor. Os credores podem penhorar este outro de menor valor? Diz a lei, não. Porque este outro de menor valor você comprou em subrogação, em substituição àquele de maior valor. Aí a proteção migra para esse novo. Aí você vai lá, põe na escritura tal, e está protegido. Certo? Agora, o dinheiro que sobrou no banco não é bem de família. Outra situação, eu vendi o imóvel, coloquei no banco, aí é uma situação controversa, tá? Vendi o imóvel, coloquei no banco até achar o outro imóvel para ser meu bem de família. Os credores penhoraram o dinheiro. Alguns magistrados entendem que esse dinheiro é um bem de família, porque ele vai ser utilizado para comprar outro, ele temporariamente ficou disponível, porque ele vai para outro. Outros magistrados entendem que não, que bem de família é só imóvel, dinheiro não é, e ponto final, não importa a origem, não importa se vai ser para subrogação, não importa. Então existe essa controvérsia aí. Mas prestem atenção, em todas essas hipóteses, eu estou dizendo o seguinte, eu vou vender um imóvel mais caro para comprar um mais barato. Tá? Eu estou saindo de um bem de família de alto valor para um bem de família de menor valor. Continua a proteção. E se fosse ao contrário? Eu vendo bem de menor valor, bem de família, para comprar um bem de família de maior valor. Calma. Se você estiver fazendo esse movimento contrário, comprando um de maior valor, o Código Civil vai te fazer uma pergunta. Você tem dívidas? Tem? Então não pode fazer isso. Este imóvel de maior valor não é mais seu bem de família, porque você está ocultando dinheiro ao invés de pagar os seus credores. Tudo bem? Tenho dívida, eu não posso fazer esse movimento, sair de um bem de família de pouco valor para um bem de família de maior valor. Esqueça, isso não vai acontecer. Se eu não possuir dívidas, eu posso fazer. Possuir dívidas, a lei não admite essa hipótese. Perfeito? E o Código Civil e a Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família, diz que ele é absolutamente impenhorável. Salvo, e agora nós vamos chorar, algumas hipóteses. Primeira, pensão alimentícia. Se eu moro num imóvel, divorciado e moro num imóvel, e não estou pagando pensão alimentícia, chora, eu não tenho a proteção do bem de família sobre esse imóvel. Ele pode ser penhorado para pagar alimentos.
Tá? Essa é a primeira exceção. A lei fala, ele é absolutamente impenhorável, salvo 2 pontos. 1, dívida de alimentos. Dança com imóvel, bonito, não tem o que fazer. Perfeito? Segunda situação em que o bem de família passa a ser penhorável. São dívidas decorrentes de algo chamado obrigações propter rem, obrigações da própria coisa. Então, um exemplo, o IPTU, o condomínio. Estou devendo IPTU. Então você vai perder o bem de família para pagar a dívida, porque você sequer consegue mantê-lo. Estou devendo condomínio. Vai perder o bem de família porque você sequer consegue mantê-lo. Estou devendo foro. É uma coisa que não existe mais no Código Civil novo, mas os que foram constituídos na vigência do anterior continuam valendo. Foro é uma obrigação que você deve pagar, cumprir, para, em regra, a União. São terras de marinha, terras da FUNAI. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu sempre uso como exemplo, uma parte de Alphaville, que é um bairro planejado, uma parte está inserida numa reserva indígena. E aí você tem que pagar foro para a FUNAI. Perfeito? Deixou de pagar o foro. É obrigação propter rem. Se você não consegue manter a coisa, você vai perdê-la, mesmo que seja bem de família. Então, recapitulando, o bem de família passa a ser penhorável. Alimentos passa a ser penhorável nas obrigações da própria coisa, obrigações propter rei, condomínio, IPTU, taxas públicas, impostos, tributos. Não consegue pagar, você vai perder, não terá proteção. E agora vem uma situação mais polêmica. E aí você vai ficar de cabelo em pé. Eu não fico mais. Nada mais me assusta. Tenho 5 empregadas na minha casa. Eu chego e elas já começam a gritar, seja me chegar, seja me chegar. Isso me irrita profundamente. Juntei as 5 e as demiti sem pagar nenhum centavo. E elas foram lá correndo propor reclamação trabalhista. Oh, gente ingrata, né? Dê emprego e ainda propõe reclamação trabalhista. É uma piada só. Não, eu fui condenado e não paguei. As empregadas domésticas, ou melhor, as dívidas trabalhistas decorrentes de reclamação de empregado doméstico, pode penhorar o bem de família. Olha que coisa maluca. Não, não pode, não pode. Pode, tá? Dívida trabalhista de empregado doméstico penhora bem de família. É a única dívida trabalhista que se penhora bem de família. Por quê? Pelo próprio conceito de empregado doméstico. O que é empregado doméstico? É pessoa física que trabalha para outra pessoa física ou família em ambiente familiar, sem gerar renda. Empregado doméstico não dá lucro. Empregado doméstico faz tarefas domésticas. Então, se a família é a empregadora e não tiver condições de pagar a dívida, os bens da família vão pagar esta dívida trabalhista com os empregados domésticos. Olha que coisa interessante. Então, a impenhorabilidade do bem de família não resiste à dívida de empregado doméstico. Vai perder. Outra situação onde se perde a proteção da impenhorabilidade do bem de família é quando se assina fiança. Assinou fiança, chora. Você não tem a proteção do bem de família. Vamos lá. Nós temos no direito 2 modalidades de garantia. As garantias reais e as garantias fidejussórias. Garantia real é quando você oferece bens, né? Hipoteca, alienação fiduciária, você está dando bem real, algo palpável. Fiduciária é quando você empenha a sua palavra, quando você dá o fio do bigode. E aí nós temos o aval e a fiança. Vamos para um exemplo, para entender o que seria a fiança, que é o nosso foco aqui. Daqui a pouco a gente fala do aval. Meu amigo está alugando uma casa, só que ele não é uma pessoa idônea. E o proprietário exige um voto de confiança. Eu quero que você traga alguém aqui que confie em você, tanto que irá se dispor a pagar a dívida no seu lugar. E aí ele me convida. Jamil, você pode assinar como fiador? E eu digo sim. Quando eu assino como fiador, eu estou dando um voto de
confiança. Por isso que se chama fiança. Se você assinou como fiador, chora, porque você perde a proteção do bem de família. Mas vamos por partes. Quando eu assino como fiador, eu não sou o devedor principal. Eu sou o devedor acessório. O credor, primeiro, tem que cobrar a dívida do devedor original, que é o inquilino. Se o inquilino não pagar, aí ele pode me atingir. Isso na teoria. Perfeito? Ele vem e cobra de mim. Tá? Então eu sou subsidiário a ele. Eu não posso ser cobrado direto. Isso é teoria. Na prática, a gente sabe que pode entrar direto contra o fiador. Não é tema de hoje, mas pode. Né? Entra contra mim, depois eu vou lá e cobro dele. Tento cobrar dele. Mas a regra é essa. Então, assinou como fiança, como fiador, perde a proteção do bem de família. É dívida propter rem, perde a proteção do bem de família. É obrigação trabalhista, perde a proteção do bem de família. Chora, não tem o que fazer. É alimentos, perde a proteção do bem de família. Bom, agora vamos falar de casamento. Sou casado e vou assinar como fiador. E não contei para minha esposa, porque senão ela vai brigar comigo. Como só eu assinei e ela não assinou, é meia fiança? Não valeu a fiança? Ou depende do regime de casamento para saber se ela precisa assinar ou não? Vamos por partes. Sempre que eu, casado, estiver assinando como fiador, eu vou precisar da autorização da outorga do cônjuge. Ela precisa assinar junto. Eu e ela juntos vamos assinar como fiadores. Se eu assinar sozinho, eu não tenho fiança. Não é que eu tenho meia fiança. Não existe fiança. Se ela assinar sozinha, não existe fiança. Ou os dois assinam ou não vale. Ah, mas se você assinar sozinho é anulável. Não, o ato nem existiu. Eu não consigo declarar nulidade de uma coisa que não existiu. A fiança só vai existir se ambos assinarem. E o Código Civil ainda fala, lá no seu artigo... Agora eu vou pegar o óculos, que a idade chega para todo mundo. E ela fala lá no artigo 1647. E fala o seguinte lá. Ressalvado o disposto no artigo tal, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, assinar fiança, salvo nos regimes de separação de bens. Se o regime for de separação de bens, eu assino sozinho. Fora esse regime, necessariamente preciso da outorga conjugal. Não há como assinar fiança sem outorga conjugal. Por quê? Porque a casa, o imóvel, o bem de família não é meu, ele é nosso. Eu e ela estamos ali, juntos. Salvo separação de bens, aí eu posso. Tudo bem? Tranquilos? Porque há a necessidade dela assinar, porque o bem é nosso. Ele acolhe, ele é um núcleo da nossa família. Outra situação. E se eu quiser assinar como avalista? Olhem, é uma situação bem curiosa. Há uma diferença gritante entre aval e fiança. Isso é direito empresarial. Não vou entrar nos detalhes. Quando eu assino como avalista, os credores não podem atingir o bem de família, podem atingir os demais bens. Bem de família nem se discute, nem questiono. Os credores só podem atingir o bem de família se eu assinar como fiador. Aí sim, aval não. Mas, mesmo sabendo que no aval o bem de família não está disponível, ou seja, não é acessível pelos credores, o cônjuge deve assinar? Eu preciso da autorização conjugal para firmar aval? E a resposta é sim, porque os demais bens podem ser atingidos. Ah, mas por que se não vai perder o bem de família? Porque eu posso dilapidar a herança dos nossos filhos. Então, seja aval, seja fiança, só vale se o cônjuge assinar
em conjunto. Se assinar sozinho, eu não tenho meio aval e também não tenho meia fiança, eu não tenho nada. Tá? E não adianta propor ação dizendo, fulano assinou, vamos penhorar só a parte dele. Esqueçam, isso é impossível. Ou vale tudo, ou não vale nada, seja aval ou fiança. Lembrando que só fiança atinge o bem de família. Perfeito? E aqui nós encerramos o tema bem de família. Não é um tema muito complexo, mas tem esses pormenores que nós temos que tomar cuidado. Esses pormenores fazem uma grande diferença aí. Vamos falar agora sobre o usufruto ou os bens dos incapazes, dos menores. E aqui nós vamos chamar a atenção para alguns detalhes que acontecem no nosso cotidiano. Nós assistimos e a gente não consegue perceber a complexidade dos atos. Exemplo, jogador de futebol. Vários jogadores de futebol são menores de idade e não foram emancipados. Só um detalhe. Você, no Código Civil, adquire a maioridade civil aos 18 anos. Completou 18 anos, liberdade total. Você vai onde nunca foi, continua não indo. Você não faz o que queria fazer, vai continuar não fazendo, porque só mudou a data. Né? Mas você adquiriu a maioridade, parabéns, pode administrar seus bens. Papai e mamãe, se quiser, pode antecipar a sua maioridade, te emancipando. Isso é a partir dos 16. Eu antecipo a sua maioridade para 16 anos. Vamos imaginar que não aconteceu essa hipótese. Você tem 17 anos de idade, é jogador de futebol profissional. Perfeito. Você assina o contrato de empresarial com o clube e eu, seu pai, assino junto. Nós dois temos que assinar juntos, tá? Mas eu sou incapaz. É relativamente incapaz. Já pensa um pouco, é uma meia ameba. Vai lá e vamos assinar juntos. E o patrimônio? Aí que entra o problema. Nós somos uma família, os bens são seus, né? Você que está ganhando dinheiro. Mas nós, papai e mamãe, é que estaremos no usufruto. Olha que coisa maluca, né? É seu, mas nós somos usufrutuários. A propriedade é sua e a gente que vai usufruir, todos nós. Quando você adquirir a maioridade, aí sim, você assume a administração dos seus bens. Aí nós perdemos o usufruto. Nós perdemos o direito de usufruir aquilo que é seu. Perfeito? Mas enquanto você é menor de idade, nós vamos usufruir e administrar. E aqui surgem algumas situações bem peculiares. Existem casos também de atores e atrizes mirins, né, que passam por essa situação. Nós temos aí, na década passada, uma atriz mirim que ganhou uma fortuna e os pais administraram de uma forma bem duvidosa, né, realizando festas, viagens e tal. Tudo bem, você adquiriu a maioridade. Você pode pedir prestação de contas dos pais? O que vocês fizeram com o meu dinheiro? O que vocês fizeram com as minhas propriedades? Pode? Diz a lei, claro que pode. Não há problema nenhum. Papai e mamãe têm usufruto, não pode vender, não pode doar, não pode alienar, não pode nada. Mas de repente eles destroem, de repente não cuidam bem da coisa, de repente o imóvel é desapropriado, eles têm o dever de pegar o dinheiro e adquirir outro em substituição e não fazem isso. E aí você quer uma prestação de contas do que aconteceu com os bens. Eu quero uma prestação de contas. Fique à vontade. Você tem direito de fazer isso. E vou dizer ainda mais. E você vai ficar assustado. E o que eu vou falar só vale no papel. Eu pago pensão alimentícia. Eu posso pedir prestação de contas para minha ex-esposa? Diz o Código Civil? Sim. Diz a jurisprudência? Não. E prevalece, então, a jurisprudência. Mas, teoricamente, eu poderia pedir prestação de contas também dos alimentos. Como você está gastando o dinheiro do nosso filho? Quem garante que você está gastando bem? O dinheiro é dele, né? Mas como ele é incapaz, você está sob o usufruto do dinheiro. Como que está sendo administrada essa riqueza, né? Ou esse pagamento? Isso é bem interessante. Eu sei que para a pensão alimentícia a coisa é um pouco mais complexa. Para o usufruto dos bens do menor, tranquilamente, não há problema nenhum, certo? E se esses bens forem do meu filho que eu tive fora do casamento? Tipo, eu estava viajando, sou casado, estava viajando, furou o pneu, aí entre conserta pneu ou não, namorei um pouquinho, a moça ficou grávida, tive um filho fora do casamento.
eu posso administrar os bens deste meu filho havido fora do casamento? Diz a lei, não, filho. Calma, não vamos exagerar. Né? Você não tem convívio com ele, é um filho havido fora do casamento. Por que agora você está interessado apenas no patrimônio dele? Quem vai administrar é a pessoa mais próxima. A princípio, a mãe, no nosso exemplo, né? Eu não consigo ser usufrutuário dos bens do filho havido fora do casamento. Esquece, isso não vai acontecer. E tem uma outra situação, meio bizarra. E se os interesses do papai colidirem com os interesses do filho? Porque pode existir colidência. Na prática, eu não vejo uma hipótese que isso aconteça, mas a lei previu. Pode existir conflito de interesse entre o proprietário e o usufrutuário, entre pai e filho. Diz a lei, chame o Ministério Público. O Ministério Público vai resolver isso. Como? Nomeando um administrador provisório para esses bens, até que cesse o conflito de interesses, ou, se ele for permanente, esse administrador atuará para sempre. Inclusive, tem um caso curioso, na década de 80, se eu não me engano, no Distrito Federal, foi nomeado um curador para administrar o patrimônio de uma pessoa, e nomeado judicialmente, e esse curador dilapidou todo o patrimônio. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, se o pai estiver em conflito com o filho, o que resta é nomear um profissional para administrar o patrimônio do menor. Lembrando que o usufruto termina quando se torna maior de idade. O usufruto termina quando há esse conflito, aí nós vamos nomear lá um curador, MP intervém, nomeia um curador, e colocamos fim a essa história de usufruto. Perfeito? Vamos falar agora sobre alimentos. E aqui nós não vamos tratar do alimento entre ex-cônjuges ou para os filhos num caso de divórcio. Nós vamos falar do dever de prestar alimentos. E é uma situação extremamente comum acontecer o que eu vou falar. Eu estou num caso concreto e eu vou trazer como exemplo. Existe um meu cliente, né? Eles são 12 irmãos. Esse meu cliente, para ser exato, conhece apenas 3. Os outros ele não conhece, passou a conhecer agora, mas não conhecia porque o pai teve filhos com todo mundo, né? Com quem ele encontrava pela frente, ele ia tendo filho. E agora, este pai, por não ter criado vínculo com nenhum dos filhos, está numa idade avançada, doente e sem condições de sobrevivência. E o que ele fez? Propôs uma ação pedindo alimentos aos 12 filhos. E aí todos passaram a se conhecer. Olha que história interessante. Como que funciona? O legislador, quando fala sobre alimentos, ele diz o seguinte: tanto ascendentes podem pedir alimentos para os descendentes, quanto os descendentes podem pedir alimentos para os seus ascendentes. E a lei estabelece, de uma forma genérica, ascendente e descendente. Isso quer dizer que eu posso pedir alimentos para os meus avós, são meus ascendentes, ou para os meus netos, são meus descendentes. Eu não preciso da relação direta para pedir alimentos. E aí eles serão obrigados a me dar alimentos. Porque existe o dever de assistência. A pessoa tem que dar assistência ao seu núcleo familiar, seja descendente ou ascendente. Só que algumas considerações devem ser feitas. Houve abandono afetivo? Se houve, não se deve alimentos. Olha que coisa legal. Nesse caso específico, o que nós estamos alegando é justamente que houve abandono afetivo. O pai nunca foi presente na vida do filho, e não foi mesmo. Esse meu cliente fala que a última vez que tiveram contato, acho que ele tinha 5 anos de idade, na festinha de aniversário, nunca mais tiveram contato. Agora, depois de 30 e poucos anos, surge papai, que ele nem sabia onde estava, pedindo alimentos. Abandono afetivo. Houve abandono afetivo, não se fala em alimentos. E é interessante, porque isso é recíproco. Tanto os pais que abandonam os filhos afetivamente, quanto os filhos que abandonam os pais afetivamente. Se houve abandono afetivo, um não pode pedir pensão para o outro. Alimentos, na verdade, para o outro. Vamos para uma situação pior. Lembram-se dos casos de impedimento de casamento? Né? Nós vimos as hipóteses, né? Eu não posso casar com o meu enteado, eu não posso casar com a minha nora, e aquelas regras. E se eu violei essas regras? Eu posso pedir alimentos depois para o meu filho, para a minha filha, ou eles pedirem de mim? Também não, né? Porque esse é um ato impuro, ele é considerado um ato espúrio.
esqueça, você não vai pedir alimentos. E se eu tentei contra a vida da pessoa, contra a vida do cônjuge, eu odeio a minha nora, mandei matá-la, eu posso depois pedir alimentos para o meu filho? Claro que não. E se for ao contrário? Claro que não também. Se eu tentei, só a simples tentativa já autoriza a não pagar alimentos. E se consumado o ato, pior ainda, não vai ter alimentos e ponto final. Bom, vamos imaginar que na situação existe a possibilidade de se pagar alimentos. Nós estamos numa relação ordinária, comum. Os filhos se recusam a dar assistência aos pais. E o pai lá e a mãe, sempre presentes, exigem na justiça o pagamento de alimentos. Como será feito? Primeiro, nós temos que observar o binômio necessidade e capacidade. Qual é a capacidade econômica do alimentante? Qual é a capacidade econômica do filho, por exemplo, emprestar alimentos para os pais? O filho pode prestar, sei lá, R$1.000 de alimentos. Qual é a necessidade do alimentado? O alimentado precisa de 2.000. Então, filho, se adapta com 1.000, que é o que ele pode pagar. Perfeito? Então, nós temos que adaptar a necessidade à capacidade do alimentante. E quanto eu posso comprometer da renda do alimentante? Eu posso comprometer até 1/3 da renda e destiná-la a alimentos. Mais do que 1/3 não pode. E aí surge um outro problema. E se forem separadamente, papai e mamãe pedindo alimentos? É 1/3 para cada? Diz o Código Civil. Claro que não. Será 1/3 dividido entre os dois. Então, papai pediu alimentos e mamãe também, 1/3 dividido para eles. Não é cada vez que se pede 1/3, 1/3, 1/3, porque eu só posso comprometer da minha renda, no máximo, 1/3. Mais do que isso, não posso. Eu quero revisar os alimentos, eu quero rever o valor que está sendo recebido. A lei estabelece que a revisão dos alimentos só pode ser proposta, só pode ocorrer após 1 ano da sua fixação. Antes de 1 ano, só se tiver ocorrido uma situação excepcional. Então, foi fixado lá alimentos em, sei lá, R$2.000. E eu, alimentante, acho que é muito. Quero rever esse valor. Pode? Só a partir de 1 ano. Eu estou recebendo só 2.000, quero mais. Posso pedir uma revisão para aumentar? Diz a lei. Só, no mínimo, daqui a 1 ano. E mais, para que eu possa propor a revisão, não adianta só esperar 1 ano. Eu preciso provar a alteração da capacidade econômica de quem vai pagar ou da minha necessidade. Pedir por pedir não vai dar certo. Prove que ele está ganhando mais. Prove que você está precisando de mais. Né? Não adianta só falar, seu juiz, majestade. Isso é uma piadinha. Excelência, eu preciso aumentar a pensão. Eu falei majestade, só para corrigir o equívoco. Eu estava fazendo uma audiência e a minha cliente insistia em falar com o juiz. Era uma ação de divórcio. E ela insistia em falar com o juiz e eu falando, não pode, não pode. Mas ela me encheu tanto a paciência que uma hora eu relaxei. Fala, faz o que você quiser, toma a bronca do juiz. E aí ela levantou a mão e falou, majestade. Bom, foi aquele brilho, né? Aquela coisa, né? Maravilhosa. E agora virou majestade. O juiz, ao analisar o requerimento, vai verificar se você juntou provas da alteração da necessidade ou da condição econômica. Não juntou provas, ele não vai alterar só porque você pediu, não. Certo? Nós temos um caso específico agora no escritório, inclusive, e é uma coisa que nós estamos pelo alimentado. O alimentante propôs uma ação para reduzir o valor da pensão que ele paga para o pai. Isso é um fato. Ele mora no Nordeste, o rapaz, e o pai mora aqui em São Paulo. E aí propôs ação revisional. Onde que eu vou propor ação? No domicílio do alimentado, tem que ser São Paulo. O que o juiz fez? Que ele falou que houve uma piora do estado econômico dele, que ele não consegue pagar, tal. E ele é malandro, né? Ele tinha uma empresa, fechou a empresa, deu baixa no CNPJ, mas continua trabalhando sem a empresa. O que o juiz fez? Expediu um ofício para o Banco Central, Cisbajude, e pediu o extrato de todas as contas bancárias dele, desde a época que foi fixados os alimentos, para saber se realmente houve uma queda na movimentação financeira ou não.
e, para surpresa de todos, houve um aumento no faturamento dele, na receita dele. E neste caso, provado que havia o aumento, o juiz pode elevar o valor dos alimentos? Pode. Não há problema, desde que você tenha feito o pedido contraposto. Quando falamos de alimentos, eu não preciso fazer reconvenção. Eu faço um pedido contraposto. Se existir um pedido contraposto, ele vai aumentar o valor dos alimentos com base nesses documentos que ele obteve, certo? Agora, e se for menor de idade? E se o alimentado for menor de idade? Eu preciso de pedido contraposto? Aí surge um problema. Qual é o problema? Lembram-se do princípio da prioridade absoluta que nós tratamos em uma das aulas anteriores? O que vai prevalecer? O princípio da legalidade, onde você deve formular o pedido, ou a prioridade absoluta do menor, onde o juiz vai tomar decisões em prol do menor, mesmo que não requeridas? Vai prevalecer o princípio da prioridade. O juiz pode, ele não é obrigado a aumentar o valor dos alimentos, neste caso, mesmo que não haja requerimento, alegando lá o princípio constitucional da prioridade absoluta do incapaz. Tudo bem? Se o alimentado for maior de idade, não pode fazer isso. Se for menor, o juiz está autorizado. Aí nem pedido contraposto eu precisaria fazer. Como advogado, eu sugiro que faça para não correr o risco de ficar entregue à mão do juiz. Faça o requerimento, ele vai ser obrigado a apreciar. Mas saibam que se o alimentado for menor, o princípio da prioridade absoluta supre a falta de requerimento e o juiz lá, de canetada, de ofício, aumenta o valor dos alimentos. Perfeito? E agora, vamos para um tema extremamente polêmico, não como se casamento não fosse, mas vamos para um outro tema polêmico e vamos pegar um ponto específico para deixar todo mundo assustado. Nós vamos falar sobre sucessão. E aqui, obviamente, nós vamos tratar da parte mais árida do tema, né? O que é comum, aquilo que a gente tem acesso fácil, não precisamos falar. Vamos falar da parte mais difícil deste tema. Quando falamos de sucessão, nós temos que estabelecer tipos de herdeiros. Então, nós temos herdeiros necessários e, na falta dos herdeiros necessários, eu tenho herdeiros facultativos. Herdeiros necessários são aqueles que necessariamente devem receber a herança. Quem são eles? É por exclusão. Primeiro, descendentes. Filhos, netos, bisnetos, a herança tem que descer. Não tenho filhos, netos, bisnetos. Então, se eu não tenho descendentes, eu vou para os ascendentes. Pais, avós, bisavós. Não tenho descendente, não tenho ascendente, então vai tudo para o cônjuge. Estes são os meus herdeiros necessários. Se eu tiver descendentes, são eles. Não tenho descendentes, então são os ascendentes. Não tenho ascendentes, então tudo vai para o cônjuge. Necessariamente este grupo tem que receber herança, por exclusão, um deles. Mas vamos imaginar que eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente e eu não tenho cônjuge. Então, a herança vai para os facultativos. Aqueles que vão receber porque não tem ninguém para receber. E esses facultativos são os meus parentes. Colaterais, lembram-se que nós fizemos a contagem numa outra aula? Colaterais até quarto grau. Perfeito? Então, se eu não tiver herdeiros necessários, a herança vai para os facultativos até quarto grau, são os meus colaterais até quarto grau, lembrando que o mais próximo extingue ou elimina o mais distante. Então começa, quem é o meu mais próximo, né? É avô, depois não tenho avô, que seria linha reta, eu vou para o tio, para o primo, né? E vou lá para os colaterais. Eu, Jamil, posso fazer testamento? Sempre aparece isso lá no escritório. Ah, eu quero fazer testamento e deserdar a minha filha, né? Calma, não é assim que funciona, né? Você pode fazer testamento. Só que existem regras. Dependendo do tipo de herdeiro que você tiver, o testamento vai se comportar de formas diferentes. Se eu tiver herdeiros necessários, descendente, ascendente, colateral, no testamento eu só posso colocar metade dos meus bens. A outra metade dos meus bens,
obrigatoriamente tem que seguir essa regra, descendente, ascendente, colateral. Então, se eu tenho herdeiros necessários, só metade dos bens vai para o testamento. E se eu tiver herdeiros facultativos? Aí é festa do caqui. Coloca tudo o que quiser no testamento. Se você tiver herdeiros facultativos, você pode fazer testamento sobre a totalidade dos seus bens. Não há problema nenhum em relação a isso. Certo? E aí o testamento tem que ser aberto judicialmente, aquela história de filme americano, sabe? Que vai abrir o testamento na casa do morto e fica tudo para o mordomo e tal. Não vai acontecer aqui, né? Aqui o testamento tem abertura judicial. E ainda mais um detalhe, eu não posso deixar em testamento, beneficiar via testamento coisa. Não se beneficia coisa. Ponto final. Eu posso deixar para o meu bichinho de estimação? Não, porque segundo o Código Civil, ele é um ser vivo, mas não pensante. É coisa. Eu chamo ele de filhinho. É coisa. Eu só posso beneficiar via testamento pessoa física ou jurídica. Eu, por exemplo, em testamento, eu posso deixar tudo para a Santa Casa. Né? Não imagine você que eu posso, em testamento, necessariamente deixar para a pessoa física. Não. Eu posso abrir uma fundação em testamento e doar os meus bens para essa fundação. Então, quem é beneficiário do testamento? Pessoa. Física ou jurídica? Pessoa. Perfeito? Lembrando essa limitação do que eu posso ou não posso colocar no testamento. Eu não posso colocar mais do que é permitido por lei, porque tem que ser garantida a legítima, aquilo que é de propriedade necessária dos meus herdeiros necessários, descendente, ascendente, colateral. Muito fácil, nada complexo. Só que existe uma situação que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, que é a tal da deserdação. Eu falei agora há pouco que o pessoal geralmente me procura para fazer um teste. Quero deserdar minha filha. E, de fato, eu conto brincando, mas não é. Eu tive um caso desse e a pessoa queria deserdar a filha. A filha realmente fez uma coisa muito feia para a família. A família jamais a perdoou pelo que aconteceu, e isso aconteceu em 1986. Jamais a perdoou. E a senhora, já viúva, né, muito ressentida ainda, ano passado, em 2023, ela fez um testamento e justificou a deserdação da filha. E isso foi para que ela veio a óbito, isso foi para a justiça e está encarando de boa. Nós teríamos que provar a causa, né, do que ela alega lá no testamento por deserdação. Por que ela está deserdando a filha? Mas é possível. Saibam que o Código Civil traz 2 artigos que tratam do direito de deserdação. A pessoa não vai receber herança. E eu já vou passar para vocês quais são eles. E o que é mais interessante é que a perda do direito de herança, a tal da deserdação, é personalíssima. Eu perdi direito à herança, os meus filhos não. Logo, o que papai deixaria para mim vai para os meus filhos, como se eu estivesse morto. Não é que eu sou deserdado e toda a minha linhagem deixa de receber, não. É que eu sou... Eles me pulam, né? Passam por cima de mim, passam e entregam a herança para o próximo. Então, eu já vou passar as hipóteses de deserdação. Papai e mamãe me deserdaram. Os meus filhos recebem a herança no meu lugar? Diz o Código Civil. Sim, porque a deserdação é personalíssima. Só que os meus filhos são menores. Eu posso ser usufrutuário desses bens? Não. Eu posso ser administrador desses bens? Não. Porque quando você é deserdado, entre aspas, né, perde o direito à herança, você é considerado, tecnicamente, pessoa morta. Morto não administra bem dos outros. E outra, qual a vantagem de te deserdar se você pudesse administrar o bem dos seus filhos, que não podiam ser seus? Nenhuma. Então, tecnicamente, você está morto. Né? Para a contagem da herança, você é morto. O que era seu passa para os seus filhos. E morto não administra bens. Ponto final. Você não vai pôr a mão nos bens, nem no usufruto, absolutamente nada. Esses bens não existem para você. Quais são as hipóteses? A primeira hipótese, ou as primeiras hipóteses, estão no artigo 1814 do Código Civil. São as primeiras hipóteses de perda do direito à herança. A segunda relação está no artigo 1962, 1963. É uma parte em cada. E nós já vamos comentar. Porque não é automática a perda do direito de herança.
Não é simplesmente por você ter praticado o ato, perder o direito à herança. Não, eu tenho que propor uma ação e provar que você praticou aquele ato. E aí o juiz decreta a perda do direito de herança. Não é automática, por incrível que pareça, por mais bizarro que pareça. E daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos e vocês vão ficar mais assustados. Vamos lá para o artigo 1814. Ele diz o seguinte: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. Seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, dolosamente, eu matei, eu tentei matar o autor da herança, marido ou esposa do autor da herança, os filhos do autor da herança. Tentei ou matei. E aqui a lei é categórica, ela fala dolosamente. E quando ela fala dolosamente, ela está dizendo que se for acidental, se for culposo, não se discute perda do direito de herança, tem que ser doloso. E em um concurso público para magistratura, aconteceu, perguntaram que num jogo de futebol de várzea, o rapaz que brigou com o pai e na discussão ele empurrou o pai caiu numa grade e acabou morrendo, né? Ele perde direito à herança? Bom, a princípio houve culpa, tinha que trabalhar melhor a hipótese, mas houve culpa. Se houve culpa, não vai perder. Só perde se for de forma dolosa. E nós temos um caso aí na mídia, que não sai da mídia, né? De um caso doloso, onde a filha atentou contra a vida dos pais e ela perdeu o direito à herança, mas não foi automático, precisa de uma ação para isso. Segunda hipótese, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra sua honra, do seu cônjuge ou companheiro. Os crimes à honra seria injúria, calúnia, difamação, né? E aqui a calúnia em juízo vai fazer você perder direito à herança. Aí eu tenho que propor ação e provar que você me caluniou, que você me injuriou, que você falou mal de mim para os outros, senão não vai acontecer, não é automático. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. Ou seja, se eu impedir a pessoa de fazer um testamento, ou se eu manipular esse testamento, eu vou perder direito à herança. Só que tem um segredo. Qual é o prazo para se propor a ação? Porque existe um prazo. O prazo é decadencial de 4 anos, contados da abertura da sucessão. Então, eu posso propor esta ação a qualquer momento e até 4 anos após a morte da pessoa. Certo? Prazo decadencial. E nós vamos já vamos entrar na próxima hipótese. A outra hipótese de perda do direito de herança está lá no artigo 1962 e 1963. E, de novo, não é automática. Precisa propor a ação e respeitar este prazo que eu passei agora. Tá? Lembrando que o prazo é decadencial, porque ele começa oficialmente a ser contado a partir da morte. Né? Da abertura da sucessão, diz a lei, mas entendam como morte. A qualquer momento e a partir, conta-se 4 anos. Vamos ao artigo 1962. Ele fala o seguinte: além das causas mencionadas no artigo 1814, que foi esse que nós acabamos de ler, autorizam a deserdação dos descendentes por ascendentes. 1. Quando houver ofensa física. 2. Injúria grave. 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. 4. Desamparo do ascendente em alienação parental ou grave enfermidade. E aí continua o artigo 1963. Ele trata das mesmas hipóteses, mas de descendente para ascendente, tá? É ao contrário. Aqui é de descendente para ascendente. Ele fala, além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes se ocorrer ofensa física, injúria grave, relação ilícita com a mulher ou companheira do filho
ou do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. E 4, por desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. E a deserdação só pode ocorrer por ordem judicial ou declaração em testamento. Então, eu vou deixar em testamento e aí, ao ser aberto, eu vou ter que provar que isso aconteceu. Eu posso fazer em vida, a qualquer momento, ou se veio a óbito, eu tenho que colocar em testamento, eu posso deixar isso já em testamento, ou os herdeiros podem propor a ação. Naquele caso famoso, né, que a gente vê na mídia até hoje, da morte dos pais, né, que a moça matou lá os pais, houve a propositura da ação de deserdação. E isso é bem interessante, porque o irmão era menor de idade, ele tinha 16 anos quando aquela aberração aconteceu, e a tutela foi entregue ao tio materno. E quem propôs a ação de deserdação contra a moça foi o tio materno, em nome do sobrinho. Mas eu preciso de uma decisão judicial sobre o tema, porque eu preciso da prova, não basta a simples alegação. E agora, já sabendo de tudo isso, nós vamos para o nosso quiz. Vamos lá. Em relação às garantias contratuais e o bem de família, podemos afirmar que a fiança locatícia depende de autorização expressa do cônjuge, ainda que em prol da empresa familiar, sob pena de invalidade da garantia. B. O cônjuge que autorizou o outro a ser avalista responde pela garantia. C. O bem de família é aquele imóvel que serve de moradia da pessoa e de sua família, desde que sob propriedade de pessoa física. D. O aval atinge bem de família, assim como ocorre com a fiança. E a resposta correta é a resposta alternativa A. A fiança locatícia depende de autorização expressa do cônjuge, ainda que em prol da empresa familiar, sob pena de invalidade. É correto afirmar que os pais são usufrutuários dos bens de seus filhos enquanto menores. B. Os pais podem gravar de ônus real os bens dos filhos menores quando no exercício da administração destes. C. Os pais são administradores dos recursos dos filhos, ainda que provenientes de seu trabalho, mesmo que maior de 16 anos. E D. Os pais excluídos da herança são usufrutuários dos bens herdados pelos filhos. E a resposta correta é a alternativa A. Os pais são usufrutuários dos bens deixados, ou melhor, dos bens de seus filhos enquanto menores. Em relação ao dever familiar. A. O descendente, mesmo que maior, capaz e desempregado, pode pleitear alimentos aos ascendentes. B. Os irmãos, bilaterais ou não, podem pleitear alimentos uns dos outros. C. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados têm o dever de contribuir com a manutenção do filho, ainda que maior. E a alternativa D. O ascendente pode pleitear alimento ao descendente. E a alternativa correta é a alternativa D. O ascendente pode pleitear alimentos ao descendente. Meus amigos, agradeço a atenção de todos e a paciência. E aqui encerramos este curso rápido de Direito de Família, Casamento e um pouquinho de Sucessão. Agradeço a atenção de todos, a paciência de todos e espero ter colaborado de alguma forma com a vida de todos que estão me assistindo. Muito obrigado! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br.
ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.